ciclo trigonométrico. Lembrando, ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário, raio 1, no qual nós vamos localizar todos os arcos aqui na trigonometria. Esse raio 1 pode estar em qualquer unidade, pode estar em centímetro, metro, não importa a unidade. O importante é que seja uma circunferência de raio unitário. E esta circunferência de raio unitário, ela vem dividida em 4 partes, chamadas quadrantes. Este é o primeiro quadrante, este é o segundo quadrante, este é o terceiro quadrante e este é o quarto quadrante. E é esta circunferência que nós vamos usar sempre, de agora para frente, para localizar os arcos na trigonometria. E lembrando, um arco é determinado por 2 pontos quaisquer na circunferência. Só que no ciclo trigonométrico, uma das extremidades do arco sempre vai ser este pontinho aqui, ó. Este pontinho é chamado de origem dos arcos. Todos os arcos vão começar desse ponto. A segunda extremidade do arco, aí sim, pode estar em qualquer lugar. Mas todos os arcos vão começar sempre deste ponto chamado origem dos arcos. E lembrando, todo arco vem acompanhado de um ângulo central que o enxerga. Ângulo central é aquele ângulo que tem vértice no centro da circunferência, porque a medida do arco é a mesma da medida do ângulo central que o enxerga. E aí, quando a gente vai abrir o arco e, consequentemente, o ângulo central a partir da origem dos arcos, eu posso abrir esse arco no sentido anti-horário, ou eu posso abrir esse arco no sentido horário. Se a gente abre o arco no sentido anti-horário, esse arco vai ter medida positiva. Se eu abro o arco no sentido horário, ele vai ter medida negativa. Então, por exemplo, se eu abro um ângulo central de 120 graus assim, como esse ângulo ele foi aberto da origem dos arcos até esse ponto, no sentido anti-horário, esse arco, com extremidade na origem dos arcos e neste segundo ponto, esse é um arco que mede exatamente 120 graus positivo. Agora, se eu abro 120 graus assim, partindo da origem dos arcos e chegando neste ponto, no sentido horário, esse arco vai ter uma medida negativa. Esse arco vai medir menos 120. Então veja, o ângulo é sempre positivo. Agora, a medida do arco pode ser positiva ou negativa, dependendo do sentido de abertura. Quando eu abro o arco no sentido anti-horário, ele é positivo, e quando eu abro o arco no sentido horário, ele é negativo. E detalhe importante, nós sempre vamos colocar a medida do arco no ponto extremidade final do arco, porque todos os arcos começam do mesmo ponto. Então, o que diferencia um arco do outro é onde o arco termina. Então, eu estou colocando 120 graus aqui, que é a extremidade final do arco. 120 graus é a medida do arco. Começa aqui e vai terminar só aqui. Tudo isso mede 120 graus, mas eu coloco a medida dele só aqui onde o arco termina, certo? Muito bem. Devido à simetria da circunferência com relação a qualquer diâmetro, nós podemos ter arcos que são simétricos uns dos outros em cada um dos 4 quadrantes. Esses arcos, então, nós chamamos de família de um arco. O chefe da família é um arco do primeiro quadrante, olha lá, começa na origem dos arcos e termina em algum lugar aqui no primeiro quadrante. Esse arco ele é enxergado por um ângulo central x, então ele mede x. O parente dele no segundo quadrante, ele vai medir 180, meia volta, menos x. Portanto, o parente do x no segundo quadrante é 180 menos x. Já no terceiro quadrante, ele é um arco que começa aqui na origem dos arcos, dá meia volta e vai chegar aqui no ponto P2. Então, ele vai medir meia volta, 180, mais x. E o parente no quarto quadrante, ele vai medir uma volta inteira, que é 360, menos x. Então, o arco que termina no ponto P3 tem exatamente essa medida. Olha lá, 360 menos x.
todo arco do primeiro quadrante tem parentes nos demais quadrantes, conforme essas estruturas, que são consequências das simetrias desses 4 pontos com relação aos eixos, tanto vertical quanto horizontal. Muito bem. Com base nessas estruturas de famílias, nós vamos montar as famílias dos arcos notáveis. Vamos lembrar? Os arcos notáveis 30, 45 e 60. Parentes no segundo quadrante. 180 menos 30, 150. Parente do 30 no segundo quadrante. 180 menos 45, 135. Parente do 45 no segundo quadrante. 180 menos 60, 120. Parente do 60 no segundo quadrante. No terceiro quadrante é 180 mais o chefe da família. Então vamos lá, ó. 180 mais 30, 210 é o parente no terceiro quadrante. 180 mais 45, 225, que é o parente do 45 no terceiro quadrante. E 180 mais 60, 240, que é o parente do 60 no terceiro quadrante. No quarto quadrante, os parentes são 360 menos o chefe da família. Então, do 30, 360 menos 30, 330. Do 45, 360 menos 45, 315. Do 300, 360 menos 60, 300. E completando os extremos do ciclo, 0, 90, 180, 270, 360. Lembrando da conversão para radianos. Π radianos equivale a 180 graus. Então, o 30 é 180 dividido por 6, π sobre 6. Para achar os parentes, lembra da musiquinha? Escravo de Jó, jogavam caxangá. Tira. Então, ó, era 6. Tirou, ficou 5. Põe, era 6. Eu pus, ficou 7. Não deixa dobrar. O dobro é 12. Você não deixa dobrar, fica 11. 45 é 180 dividido por 4. Π sobre 4. Novamente a musiquinha. Escravo de Jó, jogavam caxangá. Olha lá. Tira, era 4. Tirou 1, ficou 3. Põe, era 4. Pôs 1, ficou 5. Não deixa dobrar. O dobro é 8, você não deixa dobrar, fica 7. E o 60 é 180 dividido por 3. Vamos lá de novo, musiquinha. Escravo de Jó, jogavam caxangá. Tira, era 3. Eu tirei, ficou 2. Põe, era 3. Eu pus, ficou 4. Não deixa dobrar. O dobro é 6. Eu não deixo dobrar, fica 5. E completando os extremos do ciclo, 0 grau é 0 radiano mesmo. 90 é 180 dividido por 2, π sobre 2. O 180 é o próprio π radianos. 270 é 3 vezes 90, 3π sobre 2, e a volta completa 2π.